Querendo ou não, já estamos chegando perto do final de 2025, e assim muitos celulares acabam abaixando de preço, o que se torna muito bom até mesmo para você que procura um smartphone. E então por isso eu trouxe essa lista que tem mais de 10 celulares, indo de celulares de R$500 até celulares de R$6.000, mas sem enrolação bora para essa lista. E começando por menos de R$1.000, indo pelos mais básicos, podemos falar do Galaxy A06, custando menos de R$700, ele tem uma tela IPS de 60 Hz, 128 GB e 4 GB de memória RAM, e sendo equipado com o processador Helio G85, e ele vai ser um processador que vai suprir muito bem o uso básico, porém ele não vai rodar muitos jogos da Play Store, e as câmeras dele são até que bem boas pelo preço dele e também já gravam em Full HD. E para fechar com chave de ouro, uma bateria de 5.000 mAh que não podia faltar nesse celular, mas já com R$700 temos o Redmi 14C, e aqui ele também traz uma tela IPS LCD, porém trazendo 120 Hz, o processador Helio G81 Ultra que tem praticamente o mesmo desempenho do Galaxy A06, e aqui ele traz uma qualidade de câmeras bem parecidas com as do Galaxy A06 e vem com uma bateria de 5.160 mAh. E já indo para os R$800 podemos encontrar o A15 4G, e aqui ele já tem uma tela com uma qualidade muito boa, sendo Super AMOLED de 90 Hz. E falando de processador, ele tem um Helio G99 que já vai ter uma potência muito boa para jogos, mas também não dá para exigir muito, e as câmeras dele são as melhores que você pode encontrar em celulares por menos de R$1.000. E falando de bateria, ele traz uma de 5.000 mAh, e pela faixa de preço dele, ele é o celular mais completo que dá para se encontrar atualmente. Mas agora indo para os R$1.000 temos o A25 5G, que aqui já traz uma tela Super AMOLED, mas agora sendo de 120 Hz, um processador Exynos 1280 como processador, que já é um processador com um desempenho ainda melhor, e as câmeras dele são de 50 megapixels já gravando em 4K na traseira, e essas câmeras já tiram fotos com boa qualidade. Mas agora já pulando para a faixa de R$1.000 até os 1.800 podemos falar do A36 5G que custa os seus R$1.400, e a versão que custa esse preço tem 128 GB com 8 GB de memória RAM, uma tela Super AMOLED com 120 Hz que tem uma boa qualidade, e já de processador temos o Snapdragon 6 Gen 3, tendo já uma potência muito boa para o uso básico e também sendo ótimo em jogos um pouco mais pesados. E falando de câmeras, elas têm qualidades excelentes, gravando em 4K na traseira e frontal, e também já traz uma bateria de 5.000 mAh, e ele é uma ótima opção para quem busca um conjunto geral bom e mais barato possível. E subindo mais temos o Poco X7 5G, que tá na faixa dos R$1.500, e aqui ele já traz o processador Dimensity 7300 Ultra, sendo ótimo para o uso básico e excelente para o uso em jogos tanto leves como pesados. E ele traz também uma tela AMOLED de 120 Hz, resolução 1.5K e sendo uma tela curva, e ele traz 256 GB com 8 GB de memória RAM, e uma câmera principal de 50 megapixels que grava em 4K, que tiram boas fotos e vídeos. Além disso, ele tem uma bateria de 5.160 mAh, e com todo esse conjunto se torna um celular muito completo por essa faixa de preço. E agora falando de Motorola, você encontra o Edge 50 Fusion, custando seus R$1.800. Esse smartphone já vai trazer o Snapdragon 7 Gen 1, lidando muito bem com o uso leve para jogos, é muito bom também, e as suas câmeras também são muito boas, ambas gravando em 4K. Ele tem uma tela POLED de 120 Hz e outro detalhe é que ela é curva, tem 256 GB e 8 GB de RAM, sendo uma opção bem completa. E falando de celulares de R$2.000 até R$3.000 temos o Poco X7 Pro da Xiaomi. Começando pela bateria, ele tem 6.000 mAh carregando a 90 watts. A tela dele é uma AMOLED de 120 Hz, sendo excelente. A câmera principal dele grava em 4K, porém a frontal somente em Full HD, mas não deixa de ser muito boa em tirar fotos. E o processador dele é o Dimensity 8400 Ultra, que vai rodar absolutamente tudo que você ver pela frente e mais um pouco sem problema algum. E se você procura um celular altamente poderoso para tarefas mais pesadas, ele é a melhor escolha nesse preço. E seguindo mais temos o Galaxy S24 FE, que custa os seus R$2.500, e ele traz um conjunto de câmeras sensacional, trazendo uma principal de 50 megapixels que grava vídeos em 8K ou 4K, e uma frontal de 10 megapixels que grava em 4K, e sua tela é uma Dynamic AMOLED 2X, tendo uma proteção muito boa também, e traz uma bateria de 4.700 mAh, e ele é basicamente um top de linha mais barato que dá para conseguir, sendo perfeito para quem procura um top de linha custo-benefício. Subindo para R$3.000 até R$4.000 você encontra o Moto Edge 50 Ultra, que custa R$3.600, traz uma tela POLED de 144 Hz com a proteção Gorilla Glass Victus, trazendo 512 GB com 12 GB de memória RAM, traz câmeras perfeitas gravando também em 4K, e outra coisa é o seu processador, que é o Snapdragon 8S Gen 3, que vai ter quase a mesma potência do Poco X7 Pro, porém ele vai entregar mais em outros aspectos. E indo para os R$6.000 podemos falar do S25 Ultra, que traz o processador Snapdragon 8 Elite, que é o processador mais potente do mundo inteiro, e além disso ele tem uma tela Dynamic AMOLED 2X com 120 Hz de taxa de atualização, e aqui ele traz uma câmera de 200 megapixels gravando em até 8K a 30 fps, traz uma bateria de 5.000 mAh e traz versões de até 1 TB de armazenamento, e no geral, esse é um dos tops de linha mais completos que temos aqui no Brasil, entregando tudo que alguém precisa ter em um smartphone. E então esses foram os celulares. Espero que tenham gostado desse vídeo e se inscrevam para ver mais vídeos como esse, e até a próxima.